Jornal da Morada, a voz do povo. Bom dia, vereadores, tudo bem? Bom dia, fica calmo. Desculpa, que eu tô de frente. Acho que eu tô babando, não. Eu sou o primeiro a levar uma guerra de Jesus. O problema é babar, né? Ficar nervoso, sair babando, né? Não avisando. Já tomou vacina. É verdade. Gente, obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. É um prazer sempre recebê-los aqui. Vocês sabem disso, gosto muito de vocês. E a questão é importante porque tem essa lei, né? Eu acho que foi um dos raros atos, né? Que Câmara, Prefeitura, todo mundo se uniu, todo mundo por unanimidade aprovou. É isso mesmo, né? Foi dessa forma. A ideia é essa, foi essa, né? Mas, ô Neto, eu acho que, assim, vou falar por mim, né? Bom dia a todos, bom dia, Cássio. Bom dia, Neto. Mais uma vez, Kleber. Eu acho que partiu tudo da mobilização dos trabalhadores, tá? O grande mérito é deles, dessa gente que foi preterida em São Sebastião, tá? Então essa gente se mobilizou, eles é que foram até a Câmara, eles é que procuraram por nós, eles acompanharam todo o processo, a todas as reuniões que havia na prefeitura, eles estavam lá, então quer dizer, eles não esmoreceram em nenhum momento, então o mérito grande mesmo é deles. Tá, a questão é a seguinte, bom, primeiro, como funciona ali, até para o meu entendimento, tenho minhas reservas, confesso, né? Não sei, não consigo ver uma aplicação. Bom, mas como funciona a lei, vereador Neto? Explica pra gente, por favor, como é que isso vai o que diz a lei? Bom dia a todos, Neto, Cássio, Kleber, ouvintes. Bom, a lei normalmente deveria funcionar automaticamente, né? Só que a gente, até por ser operador do direito, a gente sabe que muitas vezes a lei, para ser funcionada, ela tem até que ser acionada às vezes no Poder Judiciário, mas eu acredito que essa não, né? Essa realmente está tendo uma aceitação, a princípio até da primeira empresa, que foi até foco disso, que é a Queiroz, está tendo um aceite muito bom, né? E ela vai funcionar da seguinte forma: ela está reservando uma porcentagem, sendo mais específico nessa lei, de 70% da mão de obra local, né? Porque o que estava ocorrendo era a chegada de muitos trabalhadores de outras localidades, e que isso acaba gerando no município não só a não contratação da mão de obra local, mas isso gera, num futuro não muito longe, vários outros problemas. Você tem problema de moradia, você tem problema na educação, saúde, né? Que desencadeia diversas outras situações. Então essa lei, ela, além de ter o objetivo principal, a contratação da mão de obra local, ela tenta evitar problemas futuros que a gente vem sofrendo ao longo do tempo, né? Uma avalanche de pessoas que a gente percebe, por exemplo, invasão, às vezes na Serra do Mar, porque não tem onde morar, vai colocando lá, e o poder público depois tem uma batata quente na mão, que tem que resolver, e você não consegue. Aí você tem lá a família que está enfiada num barraco, propriamente dito, num barraco, sem condição nenhuma de moradia, porque não tem onde morar, porque estava aqui, a obra acabou, foi embora, mas ficaram, né? E fica a pessoa, mais uma porção de gente. Então, é um outro desdobramento dessa lei, né? Se comentou muito a questão da inconstitucionalidade dessa lei, e eu fui alvo desse questionamento, né? A Cássio está com uma cara de que ia me perguntar isso. Realmente ela pode, até expliquei para alguns pares, o professor Gleivson veio até falar com a gente a respeito disso. Toda lei, não é porque ela tem característica de inconstitucionalidade que ela é inconstitucional. Até que se entre com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, essa ADIM seja julgada realmente procedente, inconstitucional, a lei, ela tem sua vigência e tem seu poder de lei, né?
E o que a gente apostou e o que a gente chegou à conclusão de que valia a pena era abraçar isso por uma causa maior, que era atender os trabalhadores da nossa cidade. Então, entre uma lei que possivelmente possa ser declarada inconstitucional e atender esses trabalhadores, nós optamos em atender esses trabalhadores. Especificamente, vereadores, essa lei ela surgiu justamente por causa dessa movimentação desses trabalhadores e focou essa questão da Queiroz, mas ela vai se estender, é uma lei que se estende para todas as empresas. Como é que isso vai funcionar? Como é que vocês pretendem conversar com as empresas nesse sentido? Porque, de certa forma, uma empresa de menor porte pode alegar, olha, não tem número suficiente de trabalhadores, e como que vai ficar isso? A lei ela se estende, evidentemente, que como o vereador disse, né? A Queiroz que foi o alvo da vez, vamos dizer assim, mas o que eu queria salientar antes de responder, Acácio, é assim, nós precisávamos fazer alguma coisa. O primeiro passo era a contribuição do Legislativo. A vinda da Queiroz, de uma empresa dessa envergadura para São Sebastião, despertou uma expectativa sensacional, né, para os trabalhadores da cidade. Então todo mundo estava, agora vou trabalhar, vou sair dessa condição de desempregado. Poxa, nada mais natural que a cidade que está sendo rasgada ao meio pelo DERSA, né, pelo governo do estado, que tivesse o privilégio, que seus trabalhadores tivessem o privilégio de trabalhar nela. Então, daí é que suscitou a primeira movimentação desses trabalhadores, e eles nos procuraram. Quanto a partir daí, o que vai acontecer? A lei, ela projeta uma importância maior para o PAT. Então, os nossos trabalhadores agora, por favor, mantenham o cadastro no PAT, acompanhem as contratações. Agora tem de passar pelo PAT. Não é uma contratação direta da empresa, né, para atender a esses 70%. Então, uma empresa que passou de 15 funcionários, por exemplo, a ideia é essa, né? Ela já vai ter que passar pelo PAT para atender, para se adequar a essa lei. Agora, muito importante também que as pessoas entendam a importância da qualificação, e a gente também cobrou isso lá na hora, que nós precisamos qualificar ainda mais a nossa mão de obra, nós temos consciência disso. Agora, também é responsabilidade do governo municipal, é responsabilidade da própria Queiroz Galvão, das empresas que vêm para cá, contribuírem nessa formação. Entendi. Mas só essa questão da aplicação da lei, isso não é uma ingerência? Chega numa empresa e fala assim, você tem que escolher esse funcionário Neto, eu acho que era necessário a gente tomar uma atitude antes do que a gente estava vendo. Ontem, nos números apresentados, 702 funcionários, 702 estão trabalhando neste momento na Queiroz. 280 são de São Sebastião. Todos os outros são ou de outras cidades e 175 de Caraguá. Qual que é a justificativa? Tem? Eles alegam, por exemplo, que nós não temos a mão de obra qualificada aqui em São Sebastião. Aí já suscitou a primeira pergunta. Caraguá tem motorista desse jumbo que eles falam, por exemplo, que é uma máquina praticamente desenhada pela NASA. Caraguá tem? Caraguá não tem. Estamos na mesma região, né? Dentista de túnel, né? Dentista de túnel, eles já falaram bastante. Então, são cursos de 230 horas, e quando a obra vinha para cá, dessa se comprometeu em qualificar a nossa gente. E eles explicaram, esses trabalhadores, que os encarregados, muitos desses encarregados que vêm, que são de cargo de confiança da empresa, até a gente entende, eles formam a equipe deles. É onde o ajudante geral vem de fora também. Porque o encarregado quer continuar trabalhando. Ele quer continuar trabalhando com o pessoal dele. Só que nós não podíamos mais assistir a isso pacificamente. Porque a vinda da Queiroz Galvão também, além do estrago que está fazendo no município, era mais do que natural que os nossos trabalhadores criassem a expectativa positiva de arranjar um trabalho. E essa formação, então, essa qualificação, isso está sendo discutido? Ontem teve uma reunião e foi até colocado, até vou abrir um parênteses aqui e agradecer algumas situações. No início você falou do legislativo, realmente foi unânime nisso. Foi realmente, a gente tem que agradecer os demais pares que votaram e apoiaram a gente nessa história. Apesar de nós dois aqui fomos o escudo, né? Com algum custo nos bastidores, mas lá na hora, aquele tanto de gente lá na plateia, é melhor, né? Não, mas uma coisa que foi bem importante
foi a ajuda do executivo nessa história, né? O prefeito realmente ele se colocou de uma forma que ele abraçou e falou assim, se alguma coisa nessa lei a empresa achar que não aceita, eu trabalharei na minha caneta. Eu começarei a paralisar a obra, os acessos, para que essa lei realmente seja cumprida. Acho que a posição do prefeito nesse cenário foi bem importante. Ontem ele colocou isso e o rapaz da Queiroz falou, não, acho que não tem necessidade disso, acho que não vai precisar disso. Então, um dos raros momentos que eu quase aplaudi o prefeito. Esse momento está sendo realmente, né? É realmente histórico. Histórico. Eu estou sentindo, né? Vai afundar agora, todo mundo dentro. Agora, a questão ela é retroativa? Não é. Não é porque nós não queremos gerar o desemprego, essa gente que já está trabalhando, Neto. Né? E até isso foi comentado lá na hora. Quem já está trabalhando, pai de família, parou. Mas a partir de agora, que seja um olhar diferente para o morador de São Sebastião. E isso efetivamente começa quando? Qual foi a promessa que a Queiroz fez? Para a semana que vem, foi também perguntado isso, vamos sentir os primeiros reflexos da lei. Mas quantos funcionários devem ser admitidos? Eu acho que hoje tem 700 e pouco, deve chegar no pico da obra aí a uns 1.500, 1.600 funcionários. Que vai começar o trecho da Topolândia, né? Vai ser onde vai ser contratado o maior número de funcionários, né? E a Queiroz realmente se prontificou a contratar até ali os moradores que residem no bairro de Topolândia, porque eles colocaram pra gente da seguinte forma: pra gente é muito mais vantagem o trabalhador estar na região onde ele mora, desenvolvendo as suas atividades. A empresa acaba saindo mais barato, porque não tem o transporte, você tem o funcionário próximo, né? Então deve ser contratado na área, no canteiro ali da Topolândia, o maior número de funcionários. Mas vale registrar que uma das coisas que a empresa usava o tempo todo era assim, não temos a mão de obra qualificada, específica para aquilo que a gente quer, né? Nessa nossa movimentação com esses trabalhadores todos, né, até Cássio, não é bem assim, não. Nós temos muita gente qualificada que não está tendo sequer a oportunidade. Mas tá? É a questão do QI. Muito se fala disso. Exatamente. Eu até saber aqui, não pode só falar. Começou a chegar lá no gabinete, eu acho que o vereador Neto também, assim, um monte de gente falando assim, só entra lá que se você indicar. Cada hora era um vereador que tava a bola da vez que indicava. Eu falei assim, olha, Queiroz precisa empeitar isso e falar assim, não, nós é que não vamos contratar, ou nós é que depende do nosso RH, ou seja. Agora, chegou até uma história de que os vereadores teriam uma carta para indicar gente para trabalhar lá. E, gente, falo por mim, eu acho que pelo Neto também, é mentira isso, nunca existiu isso. Eu, por exemplo, não consegui colocar ninguém lá dentro, não tem nada disso aí, tá? Eu acho que a empresa tinha que ser, no mínimo, legitimar a sua necessidade de mão de obra. Não, nesse momento não precisamos, mas vai conversar no RH, vai lá, leva seu currículo. Não transforma, porque eu acho que a pessoa já está fragilizada, né? Ela já está desempregada. Ela está ali na última esperança de uma empresa dessa envergadura contratá-la. Aí vem alguém e fala assim, não, ainda você precisa se humilhar mais um pouquinho, vai atrás de um vereador? É brincadeira fazer isso com o cidadão, né? E o Pátio nessa história? E acaba não tendo resultado, né? E a gente depois ainda sai com uma fama de que o Cássio foi lá pediu, o Neto foi lá pediu. Na primeira sessão de Câmara, eu não estou me recordando quem foi que levantou e falou que a gente estaria vendendo ilusões para eles quando a gente entrega essa carta. Eu falei, mas eu não. Falei para ele, você vai me desculpar, mas eu não concordo, porque o que eu estou fazendo é você está chegando no meu gabinete e falando para mim, pô, vereador, me faz um favor, falaram para mim que só vão me contratar se um vereador indicar. Falei assim, você acha que eu vou te negar essa carta? Só que não foi contratado, como o professor acabou de falar, não foi contratado ninguém, só que se criou um mito e em função disso, pegando agora a sua pergunta, que foi determinado que todos os trabalhadores que vão ser contratados serão através do PAT. Todas as vagas que existirem ou que passarem a existir terão que ser cadastradas no PAT. E o próprio PAT já observa o atendimento à lei, que é de domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral, porque tem o domicílio eleitoral e
o nascimento de filho em São Sebastião, né? Se tiver o nascimento de filho. E, inclusive, vai passar a existir funcionário da Queiroz ou da qualquer empresa que vier ao município. Parece que está chegando agora uma nova empresa dentro da área da Petrobras, grande. A gente começou a se formar já nessa questão de tanto que a gente aprendeu com os trabalhadores como é que funciona isso. Então, a Queiroz, por exemplo, já vai estar colocando 1 ou 2 funcionários dentro do PAT já para estar selecionando de acordo com a legislação vigente agora os requisitos necessários para a contratação. Então, vai ser pelo PAT, para tirar esse mito e que as pessoas fiquem cientes disso, que essa questão só através de vereador não é assim que funciona. Isso é uma cultura um pouco Neto, antiga. eu sou um ouvinte do seu programa e você sempre fala uma coisa com a qual eu concordo muito, que é a coisa da transparência, né? Você cobra muito isso nessas relações, né? É isso que está precisando. O PAT também andava desacreditado com essa história toda. Então, eu acho que é a hora do PAT ser realmente um posto de atendimento ao trabalhador. A pessoa que é minimamente correta, que está querendo fazer, né, exercer sua cidadania. Essa lei, ela deixa o PAT com uma obrigação muito grande. Então, o PAT passa a ser nosso alvo de fiscalização também. Tá? Então, eu acho que assim, sai todo mundo da zona de conforto, a prefeitura, os vereadores, as empresas, o PAT, para todo mundo olhar com mais carinho para os nossos trabalhadores. Eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, às vezes eu comento aqui com a Cássio, que essas grandes empresas chegam aqui no litoral meio sem a preocupação de saber exatamente onde estão pisando, onde estão se instalando, qual é de fato o impacto que isso vai ter na comunidade. Eu tenho essa impressão e eu fico mais ainda bravo, sabe? Quando eu vejo que quem na realidade contrata isso é alguém que já está aqui, como por exemplo a Dersa, que está aqui há décadas. Mesmo um braço que seja aí uma travessia, malemar, bequetrefe, mas está. Você entendeu? Então, assim, é isso que eu não consigo entender. Aí vem uma prestadora de serviço para Transpetro, que é uma empresa que está aqui desde a década de 60. E parece que eles não fazem vocês não, lá. Priorizem a comunidade lá. É assim, a cultura caiçara é assado. Você entendeu? Parece que eles, a impressão que dá é que eles veem um resquício até de ditadura, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós vamos chegar aqui, instalar, fazer o que tem que fazer, vamos embora e que se dane o resto. Nós estabelecemos... Vocês têm essa impressão também ou não? Mas nós estabelecemos nessa conversa esse tempo todo com esses trabalhadores, Neto, muitos deles reclamam disso, a imagem que teriam os caiçaras para essas empresas. Não foi, né? Foi. Então é uma situação bastante chata até, porque segundo eles, é muito comum pessoal que vem de fora trabalhar dizer que tem que trazer gente de fora porque caiçara é vagabundo, caiçara não trabalha, tá? Eu acho que essa gente... mas eles também não têm preocupação nenhuma de dizer para a comunidade, por exemplo, como é que vai ser o impacto da obra, como é que a coisa vai se dar. Outro dia aconteceu, vocês acompanharam aí a questão dos moradores lá da rua Antônio Evaristo dos Santos, né? Que foram enganados. Ou vai dizer que eles não foram enganados? Né? Não disseram que ia acontecer uma coisa, não aconteceu nada daquilo que foi prometido pela Dersa. Eu não sei quem que prometeu, foi Dersa, Queiroz Galvão, quem quer que seja, mas eles tiveram que tomar uma decisão, né? A pedir ajuda para vocês, aquela coisa toda lá. Então assim, a impressão que me dá é que essas empresas enormes, grandes, né? Vêm para cá com esse objetivo, vamos fazer o que a gente tem que fazer e o resto que se dane. Ontem eu percebi também um fato na surpresa da empresa em algumas promessas do Dersa. Eu acho que o Dersa, na realidade o dono da obra, vamos falar assim, é o Dersa. O responsável por qualquer ato que está sendo praticado. Quem contratou, a Queiroz Galvão. É o Dersa. E em algumas reuniões, logo no início que tinha aquelas audiências do contorno, as pessoas estavam realmente muito preocupadas porque não sabiam o que iria acontecer, o quanto iria receber pela indenização da sua casa. Muitas pessoas tinham não só uma casa, mas tinha uma história ali onde morava, do bisavô, do avô, não sei o que, então tinha muito além do valor material, né? Então tinha um clima muito forte. E eu acredito que o Dersa, nessas audiências, talvez para amenizar um pouquinho o clima,
saiu em algumas promessas durante essas audiências. E uma delas realmente foi: fiquem tranquilo que a mão de obra que será contratada será local, o transtorno vai ser gigantesco, mas a prioridade são vocês, e isso e aquilo. Outra coisa, em função disso, a gente vai trazer esse benefício para o bairro, esse benefício para a cidade, e saiu numa lista de promessas onde todos acreditaram. Afinal de contas, estamos falando do governo do estado, o DERCE é um órgão do governo do estado, e o governo do estado estaria prometendo esse tipo de situação. E todo mundo, bom, se eu não posso lutar contra, vamos aproveitar dos benefícios que estão sendo colocados. Quando do surgimento da empresa contratada, eles têm um contrato entre eles. E todas essas promessas que foram efetuadas pelo DERCE acabaram não sendo colocadas no contrato para a empresa cumprir. E aí sim começou a ter o problema. Então, não houve uma seriedade nisso que você acabou de colocar. As empresas, quando vêm aqui, a falta de seriedade, ela se iniciou nas promessas colocadas pelo DERCE, que acabaram não sendo cumpridas por nenhuma das partes. Eu acho que o vereador aqui, o Gleibson falou, quer dizer, é aquela coisa, não, oferece lá um espelhinho, um pente, alguma coisa, né? E brinco, dá um brinco, alguma coisa que brilha lá, sabe? Um fósforo, sei lá. Os caras têm essa visão mesmo, sabe? Claro que o município... E nós somos tratados pelo governo do estado como cidadãos de segunda classe. Isso mesmo. Acaba sendo desse jeito. Oi, Acácio. Chegaram alguns comentários e questionamentos, tá bem polêmico, viu? Ó, primeiro a Denise, ela disse assim, ela não concorda com a lei, ela entende que ela, por exemplo, sendo dono de uma empresa, ela contrata a pessoa que estiver melhor qualificada, seja de onde for. Ela acredita que a inconstitucionalidade está também na livre escolha. E o que ela acredita é que primeiro precisa-se qualificar os moradores, depois exigir tal contratação. Não sei se vocês querem comentar, é a opinião da Denise. Respeitada e registrada a opinião da Denise. Tem aqui já o ouvinte, o Wirley, ele fala o seguinte: num ano eleitoreiro, eu de Caraguá faço o quê? Né? Então ele faz esse questionamento, né? Que ele... Vai na Cerveng, lá tem também. Prefeito Antônio Carlos domina tudo aí. Um abraço, Antônio. A Eunice, bom dia, é o seguinte, haverá uma fiscalização por parte da Prefeitura Eunice de São Francisco, pois na realidade, antes que as empresas se instalem, já acontecem essas negociações, porém não é o que acontece por vários fatores, né, que seria, né, por exemplo, a qualificação. Então ela quer saber se vai ter uma fiscalização por parte da prefeitura. E ela até faz um comentário: é moradora do Morro do Abrigo, desempregada há 4 meses, com formação e qualificação e com vários currículos entregues na portaria da Queiroz Galvão. Tá vendo? Essa é uma situação do que eu falei. Muita gente qualificada em São Sebastião sendo preterida. O que eu gostaria que os ouvintes entendessem é assim: nós precisávamos fazer alguma coisa para que a partir de agora mude isso. Então, é que a Queiroz é a bola da vez, né? Mas como o Neto disse, estão vindo outras empresas grandes. A partir de agora, o nosso pátio tem de ser atendido, né? O pátio não pode ficar aí um figurante na situação toda. Até porque ele está falando, a ouvinte está falando que entregou o currículo na portaria da Queiroz. Eu tenho minhas dúvidas se esse currículo chega ao RH da Queiroz. Se a própria pessoa da portaria lá, tá, obrigado, coloca, guarda numa gaveta e isso não anda. Então, essa lei serviu para que regrasse essa situação. É o PAT, você cadastrado no PAT, entrega-se ali faz a seleção, o que se enquadra na lei ou não. Temos certeza que vão ter algumas críticas, algumas coisas, mas no custo-benefício, eu acho que o trabalhador de São Sebastião vai ser uma coisa eu acho assim, sabe, eu tenho minhas reservas, tá, mas desde sempre eu acho assim, que só o fato dessa discussão exatamente está acontecendo, já acho que é mais de meio caminho andado, né, de tentar realmente encontrar uma saída para esse problema que é crônico. Neto, eu sempre comentei lá com o pessoal da Queiroz assim, estava despertando, se a gente não fizesse alguma coisa, estava despertando um sentimento de xenofobia no município. Porque é uma cidade pequena. Lógico. Então, todo mundo sabe o rostinho de todo mundo.
né? Então, motoristas, por exemplo, ontem nós entregamos quase 20 currículos de motoristas, estavam lá esperando uma oportunidade. Eles ficam olhando as carinhas das pessoas jamais vistas no município, eles falam assim, poxa, eu que sou daqui, que teria chance, não sou chamado. Soldadores, um tanto também, né? Encanador, industrial, eletricista, um monte de gente, Neto. E essas pessoas começavam a marcar vamos dizer assim, o trabalhador de fora que estava frequentando determinado bar, que estava procurando casa para alugar, recentemente estavam procurando uma pousada. Eu falei, gente, então quer dizer, isso estava falando assim, poxa, eu que sou daqui, que moro aqui, não tenho a chance e sou tão qualificado quanto você, mas não tenho alguém que me coloque lá dentro. E isso estava despertando um sentimento muito ruim. Eu acho que os vereadores se movimentaram na hora certa e o prefeito também nesse sentido, porque tinha tudo para pararem, para acontecer uma coisa pior. Uhum. Mais comentários aqui, ó. A Elísia faz o seguinte comentário: essa questão do cadastro no PAT não pode ser um barco furado, pois qualquer um vai fazer o cadastro e dar o endereço que quiser. Qual é a garantia que os verdadeiros moradores de São Sebastião serão contratados? Porque podem vir quem quiser e fazer o cadastro com endereço falso e pronto, né? Esse é o questionamento da Elísia. Mas não é um endereço. Elísia, a lei, ela não se baseia no endereço, né? Ela se baseia no título de eleitor e na certidão de nascimento de um filho aqui. Então não vai ser exatamente, a gente sabe que o endereço é facilmente fraudado, né? Isso então, não é utilizado muito como uma questão de saúde, né? E a lei também fala em 1 ano de domicílio eleitoral, tá? 1 ano, não adianta a pessoa transferir agora também. Aí para que não faça isso, a gente até acrescentou o nascimento do filho, porque a partir do momento que você tem um filho, mesmo que você tenha menos de 1 ano, mas você tem um filho nascido aqui, você já se enquadra na lei. Também. E tem a busca da boa prática, né? Isso que a gente não pode esquecer. Né? É isso mesmo. Quer dizer, é a vontade de se fazer algo legal. No primeiro momento, né? Pode soar uma lei bairrista, né? Pode soar uma lei bairrista, mas era necessário que a gente fizesse alguma coisa, né? Estava demais mesmo. Se tanto de gente vindo de fora e deixando os nossos trabalhadores aqui em segundo plano, tá? E a gente já passou por problemas complicados, como por exemplo, de pessoas que foram importadas, né? Mão de obra importada, a empreiteira quebrou, vazou, ficou todo mundo aqui a ver navios, não é verdade? É isso mesmo. Numa época que a infraestrutura era muito pior ainda, né? Não tinha esgoto, não tinha água, quer dizer, quando a gente discute isso, é uma coisa realmente muito abrangente, quer dizer, aquele que enxerga simplesmente só como uma possibilidade ou não de ter um emprego tá míope, é uma coisa muito complicada. Então, volto a dizer e insisto nisso. Eu acho que o fato de vocês estarem provocando essa discussão já é de uma validade enorme. É um valor imensurável para a comunidade. Oi, Cássio, pela cara do Cássio. Na cara já chegou alguma coisa? Não, porque tá tendo polêmica entre os próprios ouvintes aqui, né? Teve o Lucas que mandou o seguinte, que ele queria perguntar para a ouvinte Denise, que fez um questionamento. Como é bom isso. Qual é o ramo de atuação da empresa dela? E se não existe mão de obra qualificada aqui para a empresa dela, ou se ela também prefere trazer mão de obra porque acha que o Caiçara não tem qualificação, que é preguiçoso e vagabundo, como muitos falam. Minha senhora, calma, minha gente. Peraí, eu também eu acho que calma. Não é esse o objetivo, muito pelo contrário. Quer dizer, então assim, a lei está em vigor. Será sancionada e publicada essa semana. Então falta esse. Por isso a reunião ontem, né? O prefeito levou ao conhecimento da empresa. E o prefeito assina quando isso? Hoje? Acho que hoje, amanhã, isso aí já deve estar publicado. Aí é publicado. Aí já tá valendo. Ok. É isso, as manifestações estão chegando a favor, contra, enfim, tá bem dividido, mas tá bacana aqui as manifestações. Só fazer um registro, os ouvintes que pensarem neste primeiro momento que são contra, né, a lei, a proposta, que entendam o papel do legislativo, né? Nós representamos uma população que está aí parada num país com uma estabilidade econômica gigantesca e nós somos vereadores de São Sebastião. A gente precisava fazer alguma coisa por São Sebastião. Né? No primeiro momento falar assim, nossa, mas e quem sai daqui de São Sebastião para trabalhar lá em Caraguá? E quem vai para Ilhabela, né?
Mas neste momento a gente precisava pensar grande. E eu acho que foi uma ousadia, assim, o projeto de lei, e mais do que necessário, porque o tanto de gente que estava vindo de fora para trabalhar e a gente não fazia nada, e esses trabalhadores todos na porta lá da Queiroz, por exemplo, às vezes ficavam a manhã inteira lá, né, desesperados para entrar algum carro. Tava sendo desumano, muito humilhante. E ainda vinha alguém de lá e falasse, procura um vereador. É humilhar ainda mais a pessoa, né? Bom, então tá aí. São 9h23, né? Não, só fazer um último questionamento meu. A gente sabe que a luta agora é para que esses trabalhadores entrem, né? Mas quando eles entrarem, eles não poderão ser perseguidos por terem feito parte aí de um movimento? Bom, assédio moral também é previsto já em lei, né? Assédio moral. Eu acho que tudo que eles fizerem contra o trabalhador de São Sebastião tem que ser olhado como está fazendo contra um trabalhador, ponto. Né? Alguém que está cumprindo suas funções, cumprindo seus horários, cumprindo seu trabalho. Eu acho que a partir daí, qualquer iniciativa de retaliação é com o rigor da lei que a gente tem que... Aí você tem a justiça, né, trabalhista específica no caso, né? Que aí também não vai ser o legislativo que vai cuidar dessa Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, ela cuida disso. Mas eu não acredito que isso vá ocorrer. Tá. Eu não acredito. É muito importante a empresa estabelecer um clima de paz com o município. E eu senti, ontem na reunião, eu senti a vontade deles em realmente estarem atendendo isso. Eu não acredito que a empresa vai. É porque eu entendo o seguinte, acho que para a própria empresa é mais barato. Essa foi uma situação que eles colocaram. É por isso que eu não consigo compreender como é que a empresa chega aqui meio na galega, sem saber essas informações. Quem deveria passar essas informações parece que não passa. Porque é muito mais econômico para a empresa contratar o morador, aquele que está aqui, do que ele vai ter. Ele vai ter que importar, vai ter que criar infraestrutura para o cara dormir. Sim, Neto, mas foge da alçada do alto comando da Queiroz, quem chama um ajudante, por exemplo. Isso quem faz é o encarregado. Então o encarregado diz, puxa, sinto muito, mas esse não serve. Equipe. É a minha equipe. Tá? E isso, os diretores, quem está tomando conta, não fica observando esse tipo de situação. Chega lá, chega pro DRH, chega pro diretor dos recursos humanos, a contratação... Outro dia, aproveitando aqui, né? Outro dia chegou aqui, foi uma expressão, como é que era? Esquentar a carteira. Esquentar a carteira. O que significa esquentar a carteira? Eu até ouvi isso naquela reunião que teve. É esquentar a carteira? De assinar várias empresas, não sei, para que ele tenha um currículo suficiente para poder entrar na empresa. Será que seria aquela história de você ter várias carteiras? Porque várias muitas carteiras vezes de trabalho. o cara, ele tem na carteira de trabalho uma função, um nível um pouco mais elevado. Essa situação do desemprego, para ele assinar, a carteira dele ser assinada numa função menor, isso ficaria uma coisa ruim para ele. Então, assim, enquanto eu sou caldeireiro, por exemplo, eu uso a minha carteira de caldeireiro. Eu não estou conseguindo caldeireiro, eu vou para ajudante. Eu tenho uma carteira que eu só tenho registro de ajudante. Então ele vai para a empresa com aquela outra carteira de ajudante. Ele não vai com aquela carteira dele que tem. E quando pintar a vaga de caldeireiro, ele vai com a outra. Vai e mostra outra carteira. Eu acredito. Eu imagino também que a expressão seja daí. Isso. Não, eu realmente foi uma expressão. Bom, gente, são 9h26. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Aproveitar a oportunidade que eu vou tentar chamar o break. Tá difícil. Eu não sei. Eu vou me despedir, falar tchau pra vocês, mas vocês fiquem aqui. Qualquer coisa a gente conversa sobre outro assunto. Perguntas não faltam. A gente fica aqui. Isso aí. Né? O jornal Então, todo. vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu Neto, quero agradecer, Neto, mais uma vez, sempre. E agradecer também as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, a você, ao Acácio, ao Kleber, a morada que sempre trata com muito carinho. E num primeiro momento surge mesmo essa situação de questionamento sobre a lei, né? Mas, como disse, a gente precisava tomar alguma atitude e mais uma vez parabenizar os trabalhadores que se mobilizaram, tá? Neto? Faço minhas palavras do professor e agradecendo realmente vocês, agradecendo os colegas que a votação foi unânime, agradecer os colegas, agradecer o prefeito que está empenhado nessa situação em estar fiscalizando isso também, né? Os trabalhadores realmente foi algo ímpar, né? Talvez pela necessidade, a dor de barriga
sendo neles, né? E isso realmente, acho que já temos um ganho, como você falou, Neto. Disso está sendo discutido, percebemos isso aqui nas mensagens enviadas. As pessoas estão participando, né? Bastante. Não para. E não para, pelo visto. Mas as pessoas que realmente estão enxergando isso de uma forma ruim, parem para perceber se o vizinho dele não é uma pessoa desempregada e que através dessa lei vai poder ter um emprego, ou se é um vizinho, se é um parente, se é dentro da própria casa dela, né? O objetivo dessa lei foi exatamente isso, proporcionar uma chance maior. Não vamos falar também que essa lei vai empregar todo mundo em São Sebastião, porque isso não vai acontecer, mas proporcionar uma chance maior de emprego às pessoas que realmente moram ou têm os seus filhos aqui em São Sebastião. Esse foi o objetivo. Quando grandes empresas se instalam, por exemplo, em São José dos Campos, uma Hyundai, uma GM, não fica a população de São José feliz da vida, né? Porque vai ao tanto de emprego que vai gerar. Nada mais natural que o povo de São Sebastião fique feliz também da Queiroz estar instalado aqui. Muitas vezes, inclusive, o município dá algumas concessões. Sim, os incentivos. Sim, Verdade. Então é isso aí. Bom, 9h28, conversamos aqui bastante com os vereadores Onofre Neto, do PHS, também do professor Gleibson do PMDB. Gente, mais uma vez, muito obrigado a vocês. É sempre um prazer tê-los aqui conosco no Jornal da Morada, a Voz do Povo, e o carinho com que vocês nos tratam e sempre atendem aos nossos convites. Tenta o break aí. Tenta o break aí. Então, não, isso que eu ia falar. Não saiam daqui. Não saiam daqui. Eu vou tentar, vamos ver se vai. 9h29. Jornal da Morada, a voz do povo.